Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima quinta-feira a todos. Bom, o assunto da semana continua sendo economia, as repercussões aí das notícias que eu adiantei ontem para você e como eu também já havia aí, piscado para você, haveria uma redução de 0,75 na taxa Selic logo depois da queda da inflação. Bingo, foi o que aconteceu. Bom, gente, esse corte, de 0,75 foi o corte aí um pouquinho mais agressivo, tá muito longe do que o Brasil precisa. E ontem eu disse para você que ia explicar um pouquinho, o mecanismo do economês é um pouquinho chato e às vezes até um pouco difícil de entender, mas eu vou mastigar todinho ele para você, para que você entenda a importância da gente trabalhar pela redução efetiva, não só da inflação, mas especialmente da taxa básica de juros. Ontem eu falei para vocês, olha, o Brasil é muito engraçado, porque se acha o mais sabidão em tudo na área da economia, principalmente o Brasil passado, que é o Brasil de Dilma, a Dilma que foi a rainha louca da economia brasileira, a rainha de copas, do Banco Central. Falava em reunião do Copom, a Dilma se coçava, Ela queria ela mesma resolver tudo, ela queria definir tudo, ela dizia que um Banco Central independente, não poderia haver essa ditadura do Banco Central, e aí tanto fez, que arrebentou a nossa economia. Repito, a rainha louca da economia que foi despachada para fora da política. Mas aquela política, lá de trás, aos pouquinhos está sendo mudada. Falta muito pra gente chegar lá, mas aos pouquinhos aí tá sendo mudado. Esse corte é muito importante e eu já vou cantar uma bola pra você. Presta atenção, anote aí, Que dia nós estamos aqui? Agora são exatamente... Tô gravando esse vídeo pra você às 4h35 de quinta-feira, dia 12 de janeiro, de 2017. Logo depois do corte de 0,75, eu vou cantar uma bola para você. Na próxima reunião do Copom vai ter outra queda e a queda vai ser de 0,75 a 1%. Se for 1%, vai ser para esse momento um grande passo, longe do ideal, mas já vai ser aí um golaço, Mas pelo menos mais 0,75% haverá na próxima reunião do Copom de corte aí na taxa de juros. Gente, e por que eu tô aqui tagarelando para você? Porque que isso é muito importante, Por que esse corte de juros de maneira um pouquinho mais agressiva é importante para o Brasil? Por uma questão muito simples, É o modelo da economia moderna, É o modelo que faz os países andarem para frente. Minha gente, na época, em 2008, você lembra que teve uma crise lá nos Estados Unidos? Uma crise danada, tal, a taxa de inflação estava quase 6%, 5 e tantos por cento. O que o Federal Reserve fez, o Fed fez? Ele simplesmente jogou a taxa de juro lá para baixo, quase zero. Foi para 0,25 a taxa básica de juros nos Estados Unidos no auge da crise de 2008. O que os economistas, o que o Federal Reserve pensou? Pensou o óbvio, Que aqui no Brasil a gente pensa tudo fora do óbvio, Aqui os nossos economistas são os melhores, Os nossos políticos são os melhores, nosso Banco Central é o melhor, E aí a gente tá, nesse poço sem fundo aí. Mas nos Estados Unidos eles pensaram o seguinte: olha, entre inflação e consumo, eu vou priorizar consumo e emprego, tá? Porque emprego e consumo, as coisas estão interligadas. Entre inflação e emprego, eu fico com emprego. Então, eu vou preservar os empregos dos meus cidadãos americanos. Eu vou abrir novas frentes, eu vou estimular a economia, eu vou fazer o consumo andar. Agora aqui, o doente lá, a nossa economia está asfixiando, está na UTI, E o que nos últimos anos foi feito na política? Vamos asfixiar a economia que já está na UTI. Então é tudo de cabeça para baixo. Para você ter uma ideia do quanto o juro é alto aqui no Brasil, ontem eu falei para você, olha, o juro do Brasil é mais alto que o da Rússia. O juro do Brasil é 3 vezes maior do que o juro básico da Rússia, que é o segundo na tabela, de maior cobrança de juros, de maior taxa básica de juros. 35 países cobram juros até 1%. Até 1%. 50 países, juros abaixo de 3%. E por quê? Por que diabos o Brasil está com uma taxa, ou esteve até agora com uma taxa de 14,25%, que é a taxa do Brasil de Dilma. A rainha louca, repito, da economia. A rainha de copas da economia.
né? Só faltava a Dilma subir, né, num palanque e dizer: cortem a cabeça deles, cortem a cabeça deles, porque era mais ou menos isso que ela fez aí, né, com o bolso do trabalhador brasileiro, e acabou gerando aí esses 14 milhões de desempregados. Vai exatamente na contramão, né, do que as economias modernas pregam, do que os países fazem. Será mesmo, né, que essa turma, né, sabia mais do que os Estados Unidos, do que Japão? E há alguns países em que os juros são negativos. Suécia, por exemplo, é juro negativo, né? Então isso significa o quê? Significa que vale muito mais você produzir, você dar emprego, você gerar riqueza para o país, do que você viver à base da especulação. Porque no modelo brasileiro, com essa taxa de juros lá em cima, ainda está muito alta, já é um grande caminho, tá, gente? A equipe econômica está acertando. Foram 3 quedas consecutivas. Esse corte da Selic foi um corte aí mais agressivo. O próximo, né, eu tô apostando aqui um pedacinho do meu dedinho que vai ser agressivo também, né? Vai ser de 0,75% a 1%, se o Copom tiver juízo, né? Mas isso é importante porque gera uma expectativa. Para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores hoje amanheceu alegrinha, né? Bolsa em alta, beleza, né? Por quê? Porque as empresas ligadas ao consumo tiveram um ânimo maior. Opa, né? A gente tá vendo aí que estão querendo cortar juros, que a economia tá querendo, tá longe dos trilhos, mas tá querendo se encaminhar pro lado dos trilhos corretos, e por conta disso as empresas ficaram felizinhas, né? Houve aí uma movimentação na bolsa e a bolsa subiu. Então todas essas coisas estão interligadas, né, com o bolso, o nosso bolso diretamente. Hoje há um chororô nos Estados Unidos porque subiu a taxa de juros, né? Do finalzinho do ano para agora, a taxa de juros subiu. Então ela estava sendo praticada de 0,25% a 0,5% e subiu de 0,5% a 0,75%. E já foi um escândalo, né? Nossa, taxa de juros, o máximo de 0,75%, onde já se viu? No Brasil, agora, a gente está comemorando uma taxa básica de juros de 13%. Trago esses exemplos para você ver o tamanho da loucura, né, que foi a nossa economia até agora. Eu não estou nem falando só do governo de Dilma. O de Dilma foi o pior da história. Eu estou falando dos governantes como um todo, né? O de Dilma foi, repito aí, o pior da história. Então, no Brasil, a gente tem um trinômio de destruição econômica, que é um trinômio muito perigoso. A gente tem um déficit fiscal que é crescente, uma dívida pública que é crescente e uma inflação que até agora estava namorando ali na casa dos 2 dígitos, né? E que a gente teve a boa notícia ontem que caiu, ainda que esteja longe do centro da meta, que é de 4,5%, mas há uma perspectiva que até maio, por aí, a gente tenha pelo menos aí se arrastando pertinho ali do centro da meta de inflação. Isso é importante para o Brasil, diz respeito ao seu bolso, diz respeito ao bolso de todos nós e diz respeito também ao Tesouro Nacional. Quando eu falo de taxa básica de juros, gente, para você ter uma ideia, o Brasil se endivida com bilhões por conta da taxa básica de juros, né? O custo da nossa dívida pública por mês é de mais de 50 bilhões. Isso diretamente atrelado à taxa de juros, à taxa básica de juros. Cada ponto que você corta na taxa básica de juros, você diminui o custo da dívida pública brasileira. Então parece uma loucura porque, não, a inflação tá alta, então tá bom, então eu vou aumentar aqui um pouquinho a taxa básica de juros para que a gente freie o consumo, mas quando o Copom faz isso, quando o Banco Central faz isso, ele automaticamente gera uma dívida maior, um custo maior da dívida para o Brasil. É uma loucura, não é? Pois é nessa loucura econômica que a gente tem vivido aí nos últimos anos e há bons ventos aí, porque parece que o Banco Central e o governo estão tentando entender que não é uma boa ideia sacrificar o emprego e a produção, né? Sacrificar o emprego e a produção é ideia de anta, é a ideia da Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff é que sacrificou o Brasil, sacrificou o emprego e a produção, e agora é preciso que se tome aí medidas mais modernas, né, para de fato cortar a inflação. Se o pessoal resolver, o pessoal da economia, o pessoal do Banco Central, o Ministério da Fazenda, priorizar a produção e a geração de emprego e não a especulação, a gente deve ter aí na próxima reunião do Copom uma taxa de juros de 12%, muito longe do que o Brasil precisa. Muito longe do que o Brasil precisa. Eu tenho contas para você que mostra
mostram quais são as taxas que o Brasil praticáveis, com exemplo do que acontece no resto do mundo, tá, gente? Não é, não, a Joyce tá achando, ela acordou hoje achando, né, isso, aquilo, eu não acho nada, achar é pra amador, né? Eu tô falando aqui com base no que existe em países sérios que enfrentaram dificuldades financeiras e conseguiram passar. Então eu tenho números que mostram até qual é o percentual que a nossa taxa Selic poderia chegar, e eu vou contar isso para você no próximo vídeo amanhã, porque é um assunto, né, meio duro de mastigar, mas há saídas para a nossa economia e a gente vai discutir isso durante esta semana. É isso, pessoal. Esse vídeo é muito importante. Curta, espalhe, compartilhe, entenda o que tem a ver, este diabos aí da taxa básica de juros, taxa Selic, com o seu bolso, com o seu emprego, com o emprego da sua família, com aquele cidadão da sua família, seu amigo, seu vizinho que perdeu o emprego, com a desaceleração da economia, com a pobreza do Brasil, com o endividamento da nação, Então, espalhe esse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no meu canal e a gente volta a falar sobre isso amanhã.